Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Aqui quem fala é Sara de Manjá e hoje eu vou estar explicando para vocês o que é macumba e como que os orixás surgiram, né? Então vamos começar lá naquela época dos escravos, né? Onde os africanos eles foram trazidos para o Brasil como escravos, né? E lá na África eles tinham a sua religião, a sua cultura e eles cultuavam a fé através do candomblé, né? E de acordo com cada uma das regiões onde eles moravam, ele era cultuado de uma maneira um pouco diferente uma da outra, né? Assim como outras religiões que se encontram em lugares diferentes aqui do Brasil, elas são cultuadas um pouco diferente, né, de acordo com a cultura local. Assim também era lá na África. Quando esses escravos foram trazidos ao Brasil, eles não conseguiam cultuar a sua fé como eles queriam, né? Que era através das danças, batendo tambor com as músicas dele em Nagô. E também os seus orixás, que eram pretos, assim como eles, eram mal vistos pelo povo brasileiro, né? Porque acreditavam-se que os santos, essas divindades, deveriam ser brancas, como era conhecido aqui no Brasil, né? Os santos católicos, eles são brancos e era assim que a sociedade via como correto, né? Então, já a partir daí, a gente já encontra o sincretismo com os orixás em relação aos santos da Igreja Católica, né? A partir daí, então, os orixás pretos do candomblé começou a surgir o sincretismo com os santos da Igreja Católica, né? Porque dessa maneira os negros eles poderiam cultuar a sua fé, né? Então eles começaram a trazer santos católicos que tinham semelhança com os seus orixás, semelhança em personalidade, para estarem podendo cultuar a sua fé, né? Então, nós vemos um orixá Iansã, foi sincretizado como Santa Bárbara, Ogum foi sincretizado como São Jorge. Então, essa era a maneira que os negros poderiam cultuar as suas fés, sendo bem vistos pelo povo brasileiro, né? Pelos seus senhores. Como a maneira deles cultuarem a sua fé era um pouco diferente da conhecida aqui no Brasil, como eu comentei, através de danças, batida de tambor, com as incorporações onde eles giravam e se conectavam aos seus orixás. Então, eles tinham que encontrar maneiras mais afastadas, né, das casas onde eles moravam, das casas dos seus senhores, para que eles pudessem cultuar a sua fé, né, de maneira livre. Então, esses escravos, eles procuravam encruzilhadas afastadas, né, para eles poderem tocar os seus instrumentos, cultuar a sua fé, né. Então, aí a gente também conhece o significado de macumba, né. Então, diferente de muitos acreditam que macumba é algo ruim, né, é associado a algo ruim, algo desconhecido, né, a uma magia negra. Na verdade, a macumba nada mais é que um instrumento, né, que estou deixando aqui na tela para vocês verem. Então, a macumba, ela é um instrumento onde os negros, eles tocavam em comemoração nos seus momentos de fé, né. Mas por que é que todo mundo conhece macumba como algo ruim, né? Essa palavra se remete a algo ruim. Porque, como eu disse, era algo diferente a maneira como eles cultuavam a fé deles. E em uma região mais afastada, né, da casa dos senhores deles, então, quando as pessoas viam aquilo, elas achavam que aquilo era algo ruim, algo estranho, algo diferente, né? Algo até do diabo. Então, eles associaram que esse instrumento que era tocado para chamar os orixás, esse instrumento que era tocado em louvor aos orixás, né, em comemoração à fé deles, foi associado como algo ruim, algo que traz o mal, né? Então, macumba se popularizou no Brasil como um sinônimo de algo ruim, de uma magia negativa que traz o mal, né? Mas, como a gente viu, macumba é um instrumento, né? E também,
se você parar para pensar, quando você não conhece uma coisa, quando algo é desconhecido, você tem medo. O futuro é algo desconhecido, então você tem medo dele, porque você não sabe o que vai acontecer. E é a mesma coisa também da Umbanda, da macumba, né, desse instrumento. É algo desconhecido para muitas pessoas, então se remete a algo ruim, né? A Umbanda é desconhecida para muitas pessoas. Com o passar do tempo, a Umbanda está ganhando mais força, ela está sendo mais reconhecida, mas ainda ela é pouco conhecida, então muitos têm medo dela. Então, quando se pensa no nome de Umbanda, de Candomblé, as pessoas que não conhecem, veem na cabeça delas algo ruim, algo desconhecido, né? Então, a melhor maneira de você não ter medo é você pesquisando, você aprendendo. Leiam muitos livros sobre a Umbanda, me sigam aqui no canal para que vocês fiquem por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar trazendo, o que é a Umbanda e sobre toda essa cultura maravilhosa, essa religião maravilhosa que eu aprendi todos esses anos e que eu vou estar passando para vocês tudo aquilo que os guias e os orixás me ensinaram. Então, me sigam para vocês aprenderem mais sobre a Umbanda, sobre os orixás. Então, continuando. Também, quando os negros eles estavam na casa dos seus senhores, muitos apanhavam, né, para fazerem um trabalho mais rápido, às vezes eles estavam cansados, então eles apanhavam para acelerar o processo, né? Então, muitos negros não suportavam toda aquela dor e eles fugiam dali, eles fugiam para os quilombos, fugiam para o meio das matas, né, onde os seus senhores não os encontrassem. Então, como eles estavam feridos quando fugiram, né? Muitos também dos senhores acreditavam que eles iam morrer por conta da condição dos machucados e acabava deixando ele, né? Deixa ele fugir, daqui a pouco ele vai morrer mesmo. Mas, na verdade, muitos dos negros que ficavam nas casas, né? Que cuidavam ali dos pertences dos senhores, muitas vezes levavam ajuda a esses escravos que fugiram. E como que era a ajuda que eles forneciam? Por conta dos machucados, eles levavam pinga, para que a pinga fosse passada nos machucados, para estar aliviando a dor, para estar tirando as bactérias, para não infeccionar. O segundo item que era levado uma galinha, uma comida, que é chamado de oferenda. Né? Então, os negros que ficavam nas casas levavam nas encruzilhadas mais afastadas, onde os negros estavam escondidos, né? A pinga, por conta dos ferimentos, às vezes também, quem sabe, até para tomar, para não passar frio, né? Porque sabem que como a pinga ela esquenta quando você toma. Então, era uma maneira também dos negros que fugiam não morrerem até eles conseguirem achar uma maneira de sustento longe das casas dos senhores, né? Porque era uma região totalmente diferente, eles teriam que aprender a se virar sozinhos ali, né? Com o que tinham da natureza. Então, a maneira também de os negros encontrarem essa comida, essa pinga, era através das luzes, né? Das velas, onde era deixado também junto a essa oferenda nas encruzilhadas, para que fosse de fácil acesso, né, de fácil localização. Então, os negros que ficavam nas casas, nas fazendas, eles levavam essa comida, essa pinga, essa comida, essa galinha, né, e deixavam junto uma marcação, uma vela, para que os negros que fugiam conseguissem encontrar o caminho e pegarem aquela comida, aquela pinga, né, aquilo tudo mais que era deixado ali para eles. Então, isso também é associado como algo ruim, né? As oferendas que são feitas nas encruzilhadas, porque isso também é algo que é marcado, né, da religião da Umbanda. As oferendas faz parte do seu fundamento, né? Inclusive, eu vou falar mais sobre os fundamentos da Umbanda no meu próximo vídeo, onde eu vou estar falando como que é uma gira, né? Quais são os fundamentos que acontecem dentro de um terreiro. Então, também se inscrevam agora para vocês estarem sabendo qual que vai ser meu próximo vídeo, para vocês aprenderem cada vez mais, né, sobre essa religião. Então, também foi associado como algo ruim essas oferendas, né? Porque as pessoas elas acabavam vendo,
né? E elas achavam que era algo do demônio, alguma coisa ruim que os negros tinham feito nesse lugar, né? Então, como eles também não sabiam o que era, eles tinham medo dos negros, eles associaram também como sendo algo ruim e não chegavam próximo, o que era muito bom para que os negros que fugiram conseguissem pegar aquela comida para eles, sem correr o risco de que os brancos poderiam capturá-los novamente para as fazendas, né? Então, por um lado, isso era bom para eles. Eles poderiam buscar essa comida com segurança e voltar para onde eles estavam escondidos, né? Que muitas vezes também eram os quilombos, enfim, essas comunidades que eles montaram para poder sobreviver fora das casas dos senhores e das fazendas. Então, esse é o significado da macumba. Macumba não é algo ruim, macumba é um instrumento tocado nos terreiros, né? Tem as macumbas, tem os atabaques. Então, macumba surgiu a partir disso, né? Mas agora que você sabe o que significa macumba, não precisa mais ter medo. Comenta aqui se você acreditava que macumba era algo ruim, se você não sabia o que significava, e se você também sabia, comenta aqui para eu saber. E também o que você achou sobre a origem dos orixás. Se você for em terreiro hoje, você pode encontrar imagens católicas que representam os orixás da África, ou você também pode encontrar orixás pretos, que são os orixás que vieram trazidos da África, né? Essa cultura raiz que foi trazida para nós e que, juntas, deram fundamento à Umbanda, né? Porque, como eu disse no meu vídeo passado, a Umbanda, ela tem fundamentos do espiritismo, ela tem fundamentos do catolicismo e de religiões africanas, né? Como as trazidas da África junto com os negros. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para você estar recebendo os meus próximos vídeos e venha comigo crescer nesse canal, porque à medida que eu for postando sobre os vídeos, você vai estar sabendo cada vez mais sobre essa cultura da Umbanda, dos orixás, que é maravilhosa. Então é isso, um grande axé a todos!